O Landan começa dizendo, caramba, o que é isso? E diz que ela é muito bonita. Ele pergunta como ela vai e fala que ela é linda, e ela diz oi pra ele. Ele se apresenta e pergunta qual o nome dela, mas ela diz que não está interessada. Ele fala que não entendeu e ela diz que não está interessada. Ele fala que pelo menos ela pode dizer o nome pra ele, fala que o nome dele é Landa e diz que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta da onde ela é e mais uma vez ela diz que não está interessada e fala também que ela sente muito. Ele fala que ele lamenta por isso e em seguida diz que ela é muito gata. E quando ela volta, ele pergunta o que aconteceu com ela e pergunta por que ela está batendo na janela dele. E ela pergunta se ele quer sair para comer alguma coisa. Ele fala que na verdade não e que ela acabou de dizer que ela não estava interessada. Mas ela diz que está com fome e ele pergunta o que isso tem a ver com ele. Ela fala que ele também deve ficar irritado quando está com fome. Ele pergunta o que isso tem a ver com ele e ela fala que ainda há pouco ele estava interessado. Ele fala que ele acha que ela entendeu o que ele está dizendo e ela fala que ele também entendeu o que ela está dizendo. Ele fala que ele não está entendendo o que isso tem a ver com ele e ela pergunta se ele não está com fome. Ele fala que ele não está com fome e que além disso ela não estava interessada e pergunta por que ela voltou. Ela fala que não é que ela não estivesse interessada, mas que ela estava com fome e ele pergunta como não ela não estava interessada. Ela fala que ela realmente está com fome e pergunta se ele pode levá-la para sair. Ele fala que isso não tem nada a ver com ele. Ele fala que ela pode ir sozinha e ela pergunta por que ele não pode levá-la e ele fala porque ela disse que não estava interessada. Ela fala que está dizendo isso porque ele parece ser um cara legal e ele pergunta se ele não pareceu ser legal no começo. Ela fala que só estava com fome e também irritada, então foi isso que aconteceu. Ele fala que ela não pode estar falando sério e em seguida diz que ele vai sair. Ela fala que só está convidando para sair e que ele está sendo mal com ela, mas ele fala que não está sendo mal com ela, só está tratando da mesma maneira que ela o tratou no começo. Ela fala que reconhece que ela sente muito, mas ele fala que ações valem mais do que palavras. Ela pergunta se ele não quer sair para comer e ele pergunta por que ele precisa dela para sair para comer. Ele fala que ele quer saber por que ela o tratou daquela maneira no começo e que não é para ela vir com esse papinho de que estava com fome. Ela fala que realmente está com fome, mas que voltou porque ele parece ser um cara legal e ele pergunta se ela acha que ele nasceu ontem. Ele fala que ele não está rindo e mais uma vez ela o chama para sair. Ele pergunta por que ele daria o tempo dele para ela e ela fala porque ela também está dando o tempo dela para ele e ele fala que não está nem aí para o tempo dela. Ela pergunta então o que ele quer fazer e ele fala que ele já estava indo embora. Ela fala que ela também vai, mas ele fala que isso não vai acontecer e ela pergunta por que não. Ele fala porque ele nem entendeu porque ela voltou. Mas depois que ela fala que ela realmente gostou dele, ele pede para ela dar uma volta e ela pergunta se ele vai levá-la para comer. Ele pergunta se ela vai dar uma volta para ele e ela pergunta se ele vai levá-la para comer. Ele pede para ela falar sério e diz que ele vai nessa. Ela pede pra ele esperar e ele fala que não está se importando. Ela pergunta por que ele está sendo rude e se ele vai levá-la pra sair. E ele fala que ele sabe que ela não estava interessada no começo. Ele fala que caso contrário ela teria já pedido desculpas. Ela fala que sente muito e pergunta se ele não está mais interessado e ele fala que não e pergunta por que ele estaria. E ela responde dizendo porque ela tem muito para oferecer. E ele pergunta o que ela tem para oferecer. Ela fala que tem muitas coisas e que vai contar pra ele quando ela estiver no carro. Ele fala que ela já pode mostrar, mas ela fala que vai mostrar pra ele quando ele levá-la para comer. Ele fala que ela não precisa entrar pra isso, mas ela fala que é melhor entrar porque ali fora está muito quente. Ela fala que está vindo da academia e ele pergunta por que ele a deixaria entrar. E ela diz porque ele quer conhecê-la e que ela também quer conhecê-lo. Ela fala que ele não precisa ficar nervoso, ele fala que não está nervoso, que está muito calmo e que em nenhum momento ele levantou a voz pra ela. Ela fala que é verdade e pergunta se eles têm um acordo ou não. Ele fala que ele ainda tem algum tempo e que se ela quiser entrar, ela pode entrar. Ele a leva para sair, mas no meio do caminho ela pergunta se ele pode levá-la no shopping. Ele fala que ele não vai levá-la para o shopping porque ele não precisa comprar nada. Ela fala que agora eles podem ir para algum restaurante e que depois eles podem ir no shopping. Ele diz que já estava levando para o restaurante, mas que agora ela está vindo com outra conversa. Ela fala que ela está com muita fome, mas que eles podem também ir primeiro no shopping e depois ir para o restaurante. Ele fala que até poderia levá-la no shopping, mas que ele não vai pagar a conta dela e ela pergunta
pergunta se ele não vai. E mais uma vez ela diz que primeiro eles podem ir para o shopping e depois para o restaurante. Ele fala que tudo bem se cada um pagar a sua. E como ela começa a rir, ele fala que não está entendendo o que há de tão engraçado. Ela fala porque ele está olhando de forma estranha. Ele fala que não, que só está tentando entender. Ela pergunta então o que ele quer fazer, se ele quer sair para o shopping ou para o restaurante. Ele fala que ele pode levá-la para os dois, ele só não vai pagar a conta. E depois que ela fala que pensou que ele que fosse pagar, ele para um pouco para pensar e em seguida diz que ela pode sair. E ela diz que tudo bem e fala que vai sair. Esse vídeo começa com o Nair dizendo que ela ficou muito bem de verde. Ele pergunta se está tudo bem, fala que gostou do cabelo dela e pergunta qual o nome dela. E depois que ela diz o nome dela, ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta de onde ela é e também pergunta por que ela puxou a mão dela assim. E ela pergunta do que ele está falando. Ele fala que ela acabou de puxar a mão e ela fala que apertou a mão dele. Ele fala que é verdade, mas que ela puxou a mão. Ele fala que tanto faz e pergunta de onde ela é e ela fala que ela é da Carolina do Norte. Ele pergunta há quanto tempo ela está em Houston e ela diz que há cerca de uma semana. Ele pergunta se ela está gostando e ela diz que sim. Ele fala que ele veio de Ohio e que estava tentando falar com ela porque ele está tentando fazer uma nova amizade. Mas ela diz que na verdade ela não está procurando uma amizade no momento. Ele fala que não quer tomar muito tempo dela e pergunta se ela tem o Instagram ou se pode passar o número para ele. Mas ela responde dizendo que ele não precisa do Instagram dela. Ele fala que pode ser o número dela e ela pergunta por que ela daria o número dela para ele. Ele fala que ele gostou dela e que assim eles vão poder se conectar. Ela fala que se ele quiser, ele pode levá-la para o shopping e assim eles vão poder se conhecer, mas ele fala que não precisa ir no shopping. Ela pergunta por que não e ele pergunta ir para o shopping para quê. E como ela fala que ele que sabe, ele diz que tudo bem e deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que isso é uma loucura e pergunta como assim ir para o shopping. Ela fala que resolveu voltar porque ela gostou dele e que ela o achou um fofo. Ele pergunta o que ela quer e ela pede para recomeçar, mas ele fala que ele não está interessado. Ele pede para ela não encostar no carro dele e pede também para ela se afastar e fala que eles não se conhecem. Ele fala que ele acabou de lavar o carro dele, por isso ele está pedindo para ela não encostar. Ela fala que gostaria de recomeçar com ele e ele pergunta por que ela continua com a mão no carro dele. Ela pergunta qual o nome dele, mas ele fala que isso não importa. Ele fala que ela já começou errado mencionando ir para o shopping e fala que isso não faz sentido. Ela pergunta por que não e ele fala porque eles não se conhecem. Ele fala que só estava tentando conhecê-la e ela fala que ele também pediu o número dela e fala que isso é a mesma coisa, mas ele fala que isso não é a mesma coisa. Ele diz que para ele tanto faz e deseja um ótimo dia para ela. Ela pergunta se ele não quer mesmo recomeçar e ele fala que ficou muito claro que ela não estava afim dele. Ela fala vamos lá e ele fala vamos lá para onde? Ela pede para ele não fazer assim, ele fala que só está tratando da mesma maneira que ela o tratou no começo. Ela fala que agora ela está o tratando muito bem, mas ele fala que no começo não foi isso que aconteceu. E mais uma vez ela fala vamos lá, mas ele fala que não está ouvindo e pede para ela dar a volta. Ela pergunta por que ele está agindo assim, ele fala que só está tratando da mesma forma que ela o tratou no começo. Ele fala que ela está querendo ir para o shopping, mas que ele não vai fazer isso. Ela fala que ela só queria que ele a levasse para o shopping, que foi da mesma forma que ele pediu o número dela. Ele fala que ela não quis dar uma chance para ele e que ele também não vai dar uma segunda chance para ela. Ela fala que voltou para falar com ele porque ela se arrependeu, mas ele fala que ela perdeu a bênção dela. Ela diz que não está procurando nenhuma bênção e ele pergunta então o que ela quer e ela fala que só voltou porque o achou bonito. Mas ele fala que ela voltou por conta do carro, mas ela fala que voltou por conta dele. Ele fala que ele não acredita nisso e que se ele não tivesse esse carro, ela nem sequer teria voltado. Ela fala que está dizendo a verdade, que ela realmente gostou dele, mas ele fala que não quer perder o tempo dele. Ela fala que vai compensá-lo pelo que aconteceu e ele pergunta como. Ela fala que vai mostrar pra ele, mas ele fala que não tem tempo pra esse tipo de joguinho. Ele fala que ele quer saber como ela quer compensá-lo
recompensá-lo, mas ela fala que ele vai descobrir. Ele pergunta se ele vai descobrir e em seguida pede para ela dar uma volta. Ela pergunta se ela pode entrar para ela dar uma olhada no carro, mas ele fala que ele não quer perder o tempo dele com ela. E como ela fala que ele não vai perder, ele diz que vai sair. Ele sai do carro e pergunta se ela pode dar mais uma volta. Ele fala que ele gostou muito e ela pergunta por que ele está tratando assim. Ele fala que não está tratando diferente da forma que ela o tratou no começo. Ela fala que agora ela está o tratando muito bem, ele fala que ele também e pergunta o que ela vai fazer no resto do dia. Ela fala que depende dele, mas ele fala que ele tem muitas coisas para fazer. Ela fala que eles podem fazer juntos, mas ele fala que não e fala que ele precisa fazer sozinho. Mas em seguida ele fala que ela pode entrar, mas que não é para ela desperdiçar o tempo dele. O Nair começa dizendo: caramba, que gata. Ele pede com licença e fala que ele está precisando de um telefone para falar com o pessoal dele, que o telefone dele descarregou. Ela fala que não pode, diz que sente muito e que precisa ir. Ele pergunta se ela não pode esperar nem por 2 segundos, mas ela diz que realmente precisa ir, e já ele diz que respeita isso. Quando ela volta, ele pergunta e aí? E ela diz oi pra ele, pede desculpa e pergunta se ela pode falar com ele. Ele fala que acabou de pedir um favor pra ela, mas que ela parecia estar com muita pressa. Ela fala que simplesmente não estava prestando atenção e ele pergunta prestando atenção em que e pede pra ela dar a volta. Ele pergunta o que ela estava dizendo. Ela diz que só não estava pensando direito, que não prestou atenção, mas se ele quiser eles podem conversar. Ele fala que acabou de fazer um pedido para ela, mas que ela disse não, e ela diz que se ele quiser ele pode usar. Ele agradece e diz como as coisas mudam rápido. Ela fala que ele parece um cara legal e que ela gostaria sim de poder conhecê-lo. Ele fala que só vai mandar uma mensagem e diz que vai ser muito rápido e agradece. Ela pergunta o nome dele e ele diz que o nome dele é Nair, então ela fala que é um prazer conhecê-lo. Ela fala que o nome dela é Jenna e ele fala que tudo bem. Em seguida, ele devolve o telefone dela, agradece e diz que foi um prazer conhecê-la. Ela pergunta se ela pode pegar o número dele para que depois eles possam se conhecer. Ele pergunta quanto à mudança, diz que isso chega a ser engraçado e fala que vai sair do carro. O Nair sai do carro e pergunta o nome dela, e ela diz que o nome dela é Jenna. E ele brinca perguntando se ela é a Jenny Jackson. E brincando, ela diz que sim, então ele fala que é um prazer conhecê-la. Ela fala que também é um prazer conhecê-lo e fala que ela é incrível. Ela agradece e fala que ele também. E como ele havia perguntado, ela fala que é dali mesmo, e já ele fala que é de Houston, Cincinnati. Ele conta que acabou de se mudar para ali e que estava andando no bairro para tentar fazer uma nova amizade. Ela pergunta o que ele faz e ele diz que é empreendedor e que faz muitas coisas. Ela fala que isso é muito legal e já ele diz que ela é muito bonita e pergunta se ela pode dar uma volta. Ele pergunta se ela está vindo da academia e ela diz que sim. Bom, e ele ainda fica ali mais algum tempo conversando com ela, mas por final a convida para entrar. E já nesse momento ele fala que pediu um favor, mas que ela não pensou 2 vezes em dizer não pra ele. Ela fala que ele está fazendo as coisas ficarem difíceis. Ele fala que vai facilitar as coisas e diz que vai ser melhor ela dar um fora do carro dele. E em seguida ele diz que ele está cansado desse tipo de jogo e fala que ela é interesseira. Ela fala que não é e ele diz que não gosta de pessoas com a mentalidade dela. Ela fala que não é interesseira e que ela pensou que eles fossem se divertir. Ele fala que isso não vai acontecer e deseja um ótimo dia para ela. Ele fala para ela ter uma boa caminhada e ela diz que tudo bem.
Onaie pergunta como ela vai e fala que ela é incrível. Ele pergunta o nome dela e depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que o nome dele é Nair e que é um prazer conhecê-la. Ele fala que é novo na cidade, que está tentando fazer uma nova amizade e que por isso resolveu se aproximar. Ela diz que não e ele pergunta como assim não, e ela diz que não quer fazer um novo amigo. Ele fala que pode fazê-la mudar de ideia e pede o número dela. Ela pergunta pra quê e ele fala pra que eles possam se conhecer. Ela fala que não quer conhecê-lo e como ele pergunta por que não, ela fala porque ele é um estranho. Ele fala que eles podem mudar isso e fala que ele já disse que o nome dele é Nair. E mais uma vez ele insiste, mas ela diz que não, então ele deseja um ótimo dia pra ela. E dentro do carro ele fala que se essa não der certo, eles vão para a próxima. Mas em seguida diz que ele está vendo que não vai ser necessário. Ele pergunta o que aconteceu e como ela também pergunta o que aconteceu, ele pergunta como assim. Ela pergunta se ele quer falar com ela, mas ele diz que ela já disse não e que tudo bem. Ela pergunta se ele quer dar uma carona pra ela, mas ele pergunta por que ele faria isso, sendo que ela não está interessada. Ela fala que está interessada e ele pergunta por que só agora. E ela diz porque esse é o carro favorito dela e que ela também gosta muito dessa cor. Ele pergunta se ela gosta de carro preto e ela diz que sim. Ele pergunta se ela está interessada nele ou no carro dele. Ela fala que resolveu dar uma chance para eles conversarem. Ele pergunta por que realmente ela resolveu voltar. E ela diz porque ele conseguiu chamar a atenção dela. Ele fala que talvez ela possa mostrar o lugar para ele e ela diz que provavelmente sim. E em seguida ele diz que vai sair do carro. E como ela tinha dito um apelido, ele pergunta o verdadeiro nome dela. Ela fala que já disse, mas ele fala que quer saber o verdadeiro nome dela. Ele fala que já se apresentou e disse o nome verdadeiro dele, então ele quer saber o verdadeiro nome dela. Ela fala que o nome dela é Glória e ele diz que tudo bem. Ele fala que então ela é da cidade e pergunta o que tem de bom pra fazer na cidade. Então ela começa a sugerir alguns lugares pra ele. Ele fala que ela é muito bonita e em seguida diz que vai ser melhor eles conversarem dentro do carro porque ali tem muitos carros passando. Bom, e nesse momento, já dentro do carro, ele pergunta se ela é solteira e ela diz que não. Ele fala que não quer ficar entre eles dois, mas ela diz que está tudo bem. Ele pergunta se ela vai trair o namorado dela e pergunta se ela não é fiel, mas ela diz que não está traindo ele. Ele pergunta então o que ela está fazendo no carro dele, e ela fala que está no carro dele para que eles possam ser amigos. Ele fala que entende, mas diz que para que haja amizade de verdade tem que ter sinceridade, e fala que ela mudou completamente depois de ver o carro dele. Ela fala que ele era um estranho e já ele pergunta como pode haver amizade de verdade se ela não consegue ser sincera. Ele fala que não quer perder o tempo dele, diz que ela é interesseira e que ela pode sair. E ela diz que tudo bem, e já ele termina desejando para ela uma ótima caminhada.